Professora, quanto à presença, o pessoal disse que fica automático. No Zoom já registra, tá? Tá, ok. Ah, chegou mais uma aí, ó. Olá, boa tarde. Acredito que agora Olá, tentou. a Camila. Ai, a Camila chegou. Então, estamos todos os autores aqui? Todas as autoras. Gente, uma sessão só de gurias? Eu ia dizer que maravilha, hein? Vamos ver. Gente, só tem gurias na... Aí, ó, quem é do Sul aí, ó, eu aprendi a falar gurias quando eu dei consultoria na Massey Ferguson. Falo gurias e gurias o tempo todo. De vez em quando ainda falta um tribom. Ah, que bom, não vou ser a única, então. Ô, E um tia Camila, também. então, estão todas aqui? Legal. Então, podemos começar? Podemos, por favor. Vamos lá, Camila, você fala alguma coisa? Então, eu vou preferir que você. Camila não, desculpa, Camila não, Clarice, Clarissa, não? Então, pois Não, muito bem. senhora, é tudo com a senhora. Pois muito bem, então, meninas, boa tarde a todas. Eu sou a professora Márcia Juliana D'Angelo, estou hoje professora associada na FUCAP Business School, aqui em Vitória, Espírito Santo. Estou moderando essa sessão a pedido do professor Thales Bruni, que também é da FUCAP e é o coordenador desse tema no SEMEAD. Eu gosto muito de governança, tá? É um assunto que volta e meia eu estou pesquisando, mas mais no terceiro setor eu reconheço, mas é um tema que está presente no nosso dia a dia. O escândalo das americanas está aí para não nos deixar esquecer de estar sempre vigiando a governança corporativa, que volta e meia vem alguém, vem alguns mecanismos aí e dão rasteira em todo mundo. Nós temos 4 artigos nesta sessão, todos vão discutir governança, mas com relações distintas. 2 são revisão de é, passa por uma bibliometria, uma revisão de literatura, e os outros dois, deixa eu ver se eu não estou falando bobagem, não, os 3 são não, e 2 são quantitativos, tá? Vocês vão ver que tem pontos em comum entre esses 4 artigos, mas também eles têm algumas divergências, até pela forma como as pesquisadoras abordaram a temática. Então, como vai acontecer aqui nessa sessão? Cada um de vocês, o primeiro artigo não tem vídeo, né, o Clarissa? O primeiro tem vídeo? O terceiro, É o da Clarice, né? Que é o é da desculpa, da Karine, Camila. Karine. Camila, você é quem vai discutir a diversidade de gênero interfere no nível de remuneração dos executivos? Não é esse artigo? O 548? Não? Esse é comigo, Uai, então Mariana. peraí. Então qual que é o primeiro? O primeiro artigo é o 665, né, ô Clarissa? Primeiro é o meu Ah, artigo. desculpa. A Camila vai. Gente, é porque os artigos que eu tenho aqui não tem o nome de vocês. Por isso que eu estou um pouco perdida. Então, a Camila vai começar com o artigo O efeito moderador da governança corporativa na relação entre a estrutura de capital e a inovação. Isso. Eu, é, eu sugiro, assim, porque são 4 artigos, para a gente não perder um pouco do fio da meada, eu sugiro que faça-se a apresentação, aí a gente faz uma breve discussão sobre o artigo, e aí, ao final, a gente faz uma discussão geral, concatenando os 4 artigos. Combinado assim? Pois muito bem. Então, vamos lá, Camila, pode começar. Eu vou preferir passar o vídeo Eu dou de, play. Tá, ah, de ok, tudo bem. apresentação. Vou começar aqui, play. Olá, eu sou a Camila Monticelli. Parou? Ih, o som não está saindo, não. Parece que está sem som. O áudio começou, mas depois parou. Começou e depois parou. Com esse, que é a governança corporativa. E agora, vamos ver. Vamos lá. Olá, Kelly, esse artigo feito em conjunto com a Antônio Arthur Souza, intitulado O efeito moderador da governança corporativa na relação entre a estrutura de capital e a inovação.
A ideia do trabalho, né, propõe uma nova abordagem, né, que vai aumentar, né, visa aumentar o entendimento a respeito da influência que a governança corporativa ela vai exercer na relação entre a estrutura de capital e a inovação das empresas. Então, a nossa questão de pesquisa é a seguinte: como que a governança corporativa ela vai moderar essa relação entre a estrutura de capital e a inovação das empresas brasileiras? Aqui a gente tem as nossas hipóteses, né, e o modelo conceitual da pesquisa, que a hipótese é o seguinte, né? A governança corporativa vai moderar a relação entre a estrutura de capital e a inovação. Há uma relação positiva, né, e significativa entre a governança corporativa e a inovação, e há uma relação significativa e negativa entre a estrutura de capital e a inovação. Aqui vocês podem ver, né, as categorias, mensuração, indicadores e variáveis da inovação. Então, a inovação, né, a variável inovação, ela foi mensurada, né, por meio de análise fatorial. Então, aqui a gente tem as categorias, tá? Entradas, processos e saídas, a mensuração delas, os indicadores e as variáveis, o trabalho tem melhor explicado, tá? E aqui foi exatamente o que nós encontramos na análise fatorial, tá certo? Porque a gente adotou apenas, né, um fator de inovação, o trabalho a gente explica o motivo, né, que foram os três principais elementos ali, né, que tiveram uma carga maior na análise fatorial. Aqui a gente tem um conjunto de todas as variáveis, então vocês podem ver, por exemplo, aqui que a inovação, aqui seriam os fatores de inovação, entradas, processos e saídas, mas já adiantando, a gente trabalhou apenas com as entradas. Então, aqui a gente tem as outras variáveis. De governança corporativa, a gente usou o índice Governance Pillar Score, o Environment, Social and Governance Pillar Score, tá? As demais variáveis, né, a gente vai ter aqui estrutura de capital, a gente usou o endividamento, né, a proporção da dívida total em relação ao ativo, e a variável aqui, né, de interação é justamente, né, a interação entre a governança corporativa e a estrutura de capital, a gente usou tanto GPS como ESG, tá bem? E também variáveis aqui para compor o modelo, tá, de controle, que é o ativo total, o capital investido, o lucro por ação, o ROA e o CMPC. E aqui a gente tem, então, né, a regressão linear, que a gente adotou. Então, são dois modelos, né, um para GPS e o outro para SG. Aqui vocês podem ver que é a iteração. Para análise dos dados, a gente, no final, verifica o efeito moderador, né? Então, qual que é a significância aqui desse beta 3, e para a gente ver de fato, né, como que vai ser, né, esse efeito moderador, a gente estima uma regressão simples a partir de uma regressão múltipla, né? Então, aqui estão as duas regressões, né, dos dois modelinhos, né, GPS e ESG. E é esse beta 1 aqui que a gente vai conseguir verificar o resultado. Então, espera-se que o beta 3 ele seja positivo e significante, para que a nossa hipótese 1, né, ela seja confirmada. O tratamento dos dados, né, a gente excluiu a boa parte, né, de dados que não tinham nada a respeito de P&D. Infelizmente, no Brasil, a gente tem, né, essa dificuldade, né, de dados de inovação, dados de P&D, investimento em treinamento. Esse investimento em treinamento aqui, né, é lá do Bessan, né, Herol, que ele também trabalha essa variável aqui, né, como proxy de inovação, tá? A amostra inicial tinha 677 observações, no final contou então com 530, né? Por causa desse tratamento, exclusão dos dados, e para, né, melhorar, né, aqui por causa dos outliers, a gente usou o método de visualização. E como eu falei com vocês, né, anteriormente da análise fatorial, então a gente tem aqui as entradas como fator de inovação 1, que foram as variáveis correlacionadas a 40%. A gente teve 3 aqui: salários, capex e ativos intangíveis, que foram justamente, né, o que a gente colocou nessa categoria de entradas inicialmente. Então, coincidiu. Então, nós usamos apenas aqui o fator de inovação 1 e não utilizamos os demais. E a gente já tem os testes das hipóteses da pesquisa. Então, fizemos os testes, né, para ver qual que seria, né, o melhor modelo aqui. A gente trabalhou dados em painéis, então,
Nós rodamos aqui, né, MQO, efeitos fixos e efeitos aleatórios, colocamos todos aqui na tabela, mas o melhor modelo, né, pelos testes foi o MQO, e aqui vocês conseguem ver o resultado, né? Então, de fato, a governança corporativa ela vai moderar essa relação entre a estrutura de capital e a inovação, tá certo? Né? E as demais hipóteses também foram confirmadas. Então, o aumento do endividamento vai impactar favoravelmente sobre o nível de inovação das empresas quando o índice de governança corporativa é elevado, né? Então, de acordo, né, com a fundamentação teórica, isso vai acontecer porque a governança corporativa ela faz com que aumente a transparência, né, a confiança ali da empresa. Então, ela vai ter um acesso melhor para um capital de terceiros. Então, ela vai conseguir se endividar para inovar, tá? Os resultados também comprovaram a hipótese 2, né? Ou seja, tanto, né, as duas proxies aqui de governança corporativa, elas são moderadoras e exercem o efeito quase moderador, né, e não apenas puro moderador, tá certo? Então, há essa relação significativa e positiva entre a inovação e a governança corporativa. E a hipótese 3, há uma relação também significativa e negativa entre inovação e estrutura de capital, conforme esperado, porque investir em inovação apresenta assimetrias de informação e incertezas. Então, tem-se que, se de modo direto ali, né, investir em inovação, então, né, o endividamento, quanto mais investe em inovação, menor o endividamento. E é por isso que é interessante observar esse efeito moderador, porque com a governança corporativa moderando, isso muda, né? Justamente porque a governança corporativa vai trazer mais confiança, mais transparência ali para aquela organização, e então a organização, a empresa, ela vai conseguir se endividar mais, então inovar mais. Aqui a gente consegue ver nesse efeito moderador, então transformamos a regressão múltipla, né, numa regressão simples, né, colocamos os resultados aqui na equação, e por fim a gente tem essa tabelinha que mostra aqui os efeitos, né, os efeitos do endividamento sobre a inovação de acordo com o nível de governança. Então vocês podem notar aqui, quanto maior for, né, o nível de governança corporativa, maior ali vai ser o endividamento e investimento em inovação, que era que a gente esperava, né? Então, concluindo, né, a gente tem que a governança corporativa exerce efeito moderador de modo positivo, que o maior índice de governança corporativa vai moderar a decisão sobre a estrutura de capital, né? Porque a empresa, quando ela se torna mais alavancada, vai impactar de modo positivo o nível de inovação da empresa, né? Como eu venho aqui explicando ao longo desse vídeo. Então, a governança corporativa também impacta positivamente a inovação, e o endividamento, nesse caso, sem interação, ele impacta negativamente a inovação, né? Isso tem muito a ver com a questão mesmo da simetria de informação, que é mais difícil a empresa ela conseguir, né, capital de terceiro para investir em inovação, isso de modo direto, né? O que é um achado bem interessante ali do nosso estudo. As limitações, né, como eu falei lá na metodologia, essa questão de dados escassos de inovação, então a gente teve que excluir, né, muitos dados ali por falta de informação de P&D, né? E como sugestão para esse estudo, a gente traz que pode-se trabalhar outras proxies de governança corporativa e de inovação, inclusive, né? Além de pesquisar em outros países, reforçando que as proxies de governança nós pegamos diretamente do Refinitiv, que é algumas referências bibliográficas, e é isso. Espero ver vocês, então, na nossa sessão de apresentação do SEMEAD. Um abraço e até mais. Pois muito bem, Camila. Camila, me conta a história desse artigo. Você está em qual curso? É minha tese de doutorado, fruto da tese. E onde você está fazendo? Já concluiu o doutorado ou está em andamento? Eu concluí no ano passado, né? Inclusive, até um adendo aqui, sessão de mulheres, eu estava praticamente com 9 meses de gestação defendendo minha tese. E eu Muito concluí bacana. pela UFMG, né? de Minas, eu sou mineira. Legal. BH? Não, do interior, São João del Rei, mas eu São João estudei del em Rei, Belo Horizonte. tá aqui pertinho da Tá gente tudo também. aí. Mas foi fruto da tese. Esse é um dos artigos da sua tese?
É um dos artigos. E você já encaminhou para alguma submissão? Como é que está? Ainda não, né? Como teve Não. essa questão, né, que eu estava de 9 meses, veio licença maternidade, depois voltei a trabalhar, aí assim, eu fui mexendo nele aos poucos, né? Eu falei assim, vamos submeter para o Congresso, né? Vamos escutar ali as críticas, refinar, e então, né, vamos submeter. Aí tem outros, né? Um eu nem acabei nem submetendo, preciso ainda de reformular. O ensaio teórico eu apresentei hoje pela manhã. Ah, É tá. também Então, fruto da tese, ah, então foram ok. dois. Aí falta um que eu ainda preciso de dar uma refinada nele ainda para congresso, né? Mas ainda não submeti, não. Mas estou Tá. aberta assim a críticas e Imagina. sugestões. Então, eu vou moderar aqui, meninas, e vou fazer assim, um papel de um pouquinho de experiência que eu tenho e também como editora associada que eu sou de 3 revistas, da BBR, da RAM e da Revista Latino-Americana de Administração e também revisora de artigos aqui no Brasil e no exterior, tá? É, é, a temática governança corporativa, quando se trabalha com dados secundários, né, que a maior parte dos estudos é com dados secundários, a gente acaba utilizando as mesmas bases, principalmente aqui no Brasil, porque as universidades, sejam as particulares ou públicas, elas não conseguem acessar as bases maravilhosas e caríssimas que as universidades lá fora conseguem alcançar, acessar. E aí, de uma maneira geral, todo mundo acaba trabalhando com a Refinitiv e o que vai mudando são as proxies, tá? Mas a base de dados é a mesma. Eu, como uma professora e pesquisadora de pesquisa quali e quant, eu costumo dizer que a pesquisa que nós temos que fazer é pesquisa qualitativa, porque nós estamos sempre utilizando as mesmas bases de dados, alterando as proxies, e os resultados, ora vão corroborar alguns, ora vão contrair. Inclusive, um dos artigos aqui, que eu já não sei qual deles, falou que os estudos sobre governança são inconclusivos. Mas é porque, na realidade, o que acaba mudando são as proxies, tá? Mas ainda assim, ô Camila, eu acho que estudar a estrutura de capital e inovação é um assunto muito caro para os gestores, principalmente se nós considerarmos os objetivos de acionistas e dos gestores contratados, os objetivos de curto prazo versus objetivos de longo prazo. Vocês viram aí o que aconteceu nas Americanas. Então, assim, enquanto temática, achei bacana. O que eu vejo aqui, e você trouxe o papel moderador aqui da governança. O seu estudo reforça a necessidade das organizações terem um sistema de governança, tá? Porque não que ele seja infalível, mas a priori ele realmente contribui para as organizações alcançarem recursos, inovarem, que é um dos objetivos maior da governança corporativa. Dito isso, o que eu diria aqui para você tomar cuidado com algumas questões. Então, por exemplo, você usa algumas expressões, diversos estudos, vários autores, e não menciona as referências. O primeiro e o segundo parágrafos da sua introdução não tem referências. Nós, na introdução, nós não temos autonomia para escrever sem referências, tá? Nós precisamos trazer as referências aqui. Outra coisa que eu recomendo você fazer um ajuste é pesquisas quantitativas, elas não têm problemas de pesquisa iniciados com como. A pesquisa quant não dá conta de problemas de pesquisa iniciados como a governança. Não, aqui você tem que ir direto. Quais são os efeitos da governança na estrutura de capital e na inovação das empresas brasileiras? Entendeu? Vai direto ao ponto. Porque a pesquisa quant ela tem limitações, tá? É a pesquisa qualitativa que permite estudar problemas com como, né? Porque ela aprofunda mais o fenômeno.
tá? Então, eu recomendo esses ajustes aqui. Ao longo de todo o seu texto, você tem como aqui. Uma outra coisa que eu recomendaria para você é justificar melhor a sua pesquisa, tá? Até porque você usa a base refinitiva, que é a mesma, esse aqui, né, refinitiva, e então você tem que dizer exatamente qual é o diferencial do seu estudo. E aí, quando eu vou para o referencial teórico, eu vou dizer qual é o estilo que eu sigo, eu acabo seguindo o padrão internacional. A gente discute, normalmente, primeiro a variável dependente, tá? Que neste caso você tem que estudar inovação, e essa variável inovação, até chegar na metodologia, eu não estava entendendo qual inovação você estava se referindo, tá? Então, a minha sugestão para você é, desde a introdução, já diga que inovação se refere. Inovação de produtos, inovação... Então, porque ficou muito aberto ao longo do texto, e somente na metodologia que a gente consegue entender qual foi a proxy que você construiu. Então, eu sugiro você trazer aquele vocabulário, aquelas variáveis que estão lá na metodologia, para você discutir melhor a inovação aqui, tanto na introdução quanto no referencial teórico. E aí, se eu puder também recomendar algum ajuste, eu começaria esse referencial teórico, primeiro discutindo inovação, depois discutindo, ou se você quiser começar com governança, você pode, depois com inovação e depois estrutura de capital, para então você apresentar a primeira hipótese, porque você juntou as discussões e principalmente na hipótese 2, você fala quase nada de inovação. Então, por isso que, de repente, você ter sessões separadas para cada uma das suas variáveis, você consegue defender melhor as suas hipóteses. Tá ok? Então, por exemplo, em algum momento aqui você falou produção inovadora. Eu falei, opa, será que ela estava se referindo à inovação na produção? Então, até o referencial teórico, eu estava na dúvida sobre o que você estava discutindo em termos de inovação. Mas depois, quando eu vi aqui na tabela, eu falei, agora eu estou vendo o que ela está se referindo. Então, eu acho que isso você poderia ficar um pouco mais claro. Com relação à análise de dados, como eu não tenho os dados, eu vou confiar na análise, ela me parece que está muito robusta, que está muito bem feita. E aí, meninas, isso vale para o outro artigo também, quantitativo. Eu sou o tipo de pesquisadora que, sem um capítulo de discussão, uma sessão de discussão dos resultados, eu sou ninguém, tá? Então, a análise de dados, ela se limita à análise estatística. Então, é necessário ter um capítulo de discussão, tá? E daí? Você confirmou as hipóteses. O que significa isso? Quais são as implicações para as organizações brasileiras? Então, isso, Camila, eu recomendo isso num capítulo de discussão, que inclusive é o padrão internacional. Eu sei que aqui no Brasil, nos artigos de finanças e contabilidade, há uma tendência não, os pesquisadores juntam análise de dados com discussão, tá? Mas eu sou da ADM, então eu preciso ter um capítulo de discussão, e vocês vão ver que no padrão internacional, na convenção internacional, tem-se essa discussão. Faça esse exercício, retoma o objetivo da sua pesquisa. Então, confirmar esses efeitos. O que significa isso? O que eu vou fazer com esses resultados? E aí, por quê? Você acaba fazendo isso na conclusão, né? Isso é muito típico de pesquisas em contabilidade e finanças, mas eu gosto da conclusão, ela falar das contribuições do estudo. Quais são as contribuições deste estudo? Né? Uma vez que tem tantos estudos sobre governança, inclusive aqui no Brasil quanto lá fora, né? Qual é o diferencial desse estudo? Ele está complementando qual discussão? Né? Qual é o valor dele na literatura diante do que já foi publicado, que nós já temos? Que é esse diferencial que eu gostaria que você justificasse melhor lá na introdução. E aí, discutir as contribuições práticas. Tá? O que as organizações gestores podem fazer com esses resultados? Tá? Porque aí eu acho que você arredonda a sua pesquisa. Não sei se você pensa em encaminhá-lo para o Brasil ou exterior,
É para o exterior? A Brasil? Aqui no Brasil? Exterior? Sim, tenta conseguir uma publicação. Vamos tentar exterior primeiro, né? E por isso eu me Isso. submeti Então, aqui para ó, escutar as críticas, né? eu E já estou dando aprimorar. as dicas. Esse é o Muito padrão obrigada. internacional. O padrão internacional, você ele não passa no desk review se não tiver um capítulo de discussão dos resultados, tá? Então é importante você trazer isso. Agora, mas enquanto temática, trazer a inovação e mostrar, tá vendo, senhores gestores? Vocês querem inovar e o resultado está mostrando ó, que é melhor com capital próprio do que se endividando. Então, o que pode fazer com isso? Já que é melhor não se endividar. Então, se endividar é para usar capital próprio, mas e daí? Né? Está conseguindo capital próprio? Entendeu? Vai ter que fazer aporte de capital? Como é que é? Tá? E as questões das ações? Então, tem uma discussão boa para você fazer aqui. Tá ok, Camila? Os demais... Opa, entrou um Perfeito. guri na sessão. Opa, agora não posso falar só gurias. Boa tarde. Os demais, os demais leram os artigos, gostaria de fazer algum comentário para a Camila? Só queria dizer boa tarde. Oh, meu Deus, eu não tô. Eu achei que fosse André. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, tudo tranquilo. Doutora, o tempo, Eu passei o tempo? um Opa, pouco, desculpa. mas aí Desculpa. a gente pode fazer como a senhora sugeriu, né? Passar os Tá. trabalhos, a senhora... Então, agora vamos passar para o próximo, então. Olha, o próximo é Eu sou do falante próprio... por natureza, viu, gente? Me perdoe. O próximo é do Wagner. Olá, meu nome é Mariane. Juntamente com os professores Wagner e Igor, apresentamos um trabalho que tem como título A diversidade de gênero interfere no nível de remuneração dos executivos. A participação de mulheres que atuam em cargos de diretoria e conselhos de administração vem aumentando nas últimas décadas. Em função desse aumento nos cargos, as formas de concepção na gestão corporativa também vão sendo alteradas e as evidências empíricas sobre a diversidade de gênero ainda são escassos. Em função disso, surge o nosso problema de pesquisa. Como a diversidade de gênero na diretoria e conselho de administração impacta na política de compensação dos executivos de firmas brasileiras. Com isso, temos o nosso objetivo: identificar os efeitos da diversidade de gênero na estrutura de remuneração dos executivos de companhias de capital aberta no Brasil. A teoria do papel social então sustenta uma explicação relevante das diferenças de gênero, em que propõe que o comportamento de homens e mulheres estaria ligado aos estereótipos associados aos papéis sociais que estes ocupam. A teoria assume, então, que homens e mulheres possuem as características que refletem seu gênero, chamados papéis de gênero. Mas, então, qual seria a relação da diversidade de gênero e a política de compensação dos executivos? Sobre isso, nós temos as nossas hipóteses de pesquisa. Quanto maior a diversidade de gênero, menor a compensação total média do salário base dos executivos. Hipótese 2, quanto maior a diversidade de gênero, menor a compensação por bônus, ações e opções dos executivos. Quanto a nossa metodologia, a amostra final compreendeu 322 companhias da B3, correspondendo então a 2.222 observações. Quantas variáveis independentes nós temos a MCONS, que é a proporção de mulheres no conselho de administração, mensurada pela divisão do número de membros de mulheres no conselho de administração para o total de membros. A PMDIR, que seria a proporção de mulheres na diretoria executiva, que corresponde à divisão do número de mulheres na diretoria para o total dos executivos. O MGEST, que é a divisão de número de mulheres no conselho e diretoria pelo total de membros desses dois órgãos, como variáveis dependentes. Nós temos a remuneração total, média, salário base, bônus, ações e opções. A variável de controle, nós temos a idade e tempo do monitoramento, bot size independentes, desempenho ou aqui de Tobin, tamanho com relação ao ativo total, endividamento, alavancagem das firmas. Os dados, então, referentes às variáveis independentes de monitoramento do desempenho, tamanho e endividamento foram coletados no referente veículo em dólares.
As informações quanto à idade, tempo e remuneração dos executivos foram captadas através da CVM no período de análise de dados de 2010 a 2022. Para estimar os modelos econômicos foram utilizados o Stata, que através da equação a gente utilizou os modelos estimados pelo método GMM, no método generalizado sistêmicos, e foram realizados então testes de validação dos modelos, como Arelab e Bold, para verificar a existência de correlação serial nos resíduos, análise de correlação e FIB, verificando se há multicolorialidade, teste quadrado para verificar se há associação entre as variáveis, e o teste de Hansen verificando se há, sim, a identificação nos instrumentos. Quanto aos resultados, então, antes de estimar os modelos, verificou-se os parâmetros de REG de correlação, assumindo como alta correlação acima de 0,7. O teste FIV verificou que nenhuma variável atingiu um FIV maior que 5. E o FIV menor, a média foi inferior a 2, afastando a hipótese de multicolorialidade. Quanto às variáveis independentes, a proporção média de mulheres nos cargos de gestão de 11%. E essa mesma relação ocorre na presença feminina nos conselhos de administração. A proporção de mulheres na diretoria executiva é média de 9%. Quanto às variáveis de controle, o tempo médio de permanência de um executivo nos cargos é de 4 horas, e a idade média dos executivos fica em torno de 52 anos. O teste quadrado sugere rejeição da hipótese nula, indicando que há associação entre as variáveis. O teste Arelab Bold sugere a rejeição da hipótese nula para a autorrelação serial de primeira ordem de todos os modelos e a não rejeição serial de segunda ordem em todos os modelos, com exceção da variável dependente de remuneração total por ações e opções a 10%. A variável MCOMS é 5, ativa 5%. Nos modelos de remuneração total, o salário base é 1% com relação à média dos executivos. A participação de mulheres nos conselhos, então, impacta positivamente a remuneração fixa dos executivos. Estes resultados, então, sugerem que a diversidade de gênero nos conselhos de administração e na diretoria aumentaria a compensação total dos executivos, enquanto a participação de mulheres no conselho também aumentaria a remuneração média e o salário base dos executivos. Aqui, então, foram as análises que foram geradas através do GMM6, o modelo de regressão. Foram estimados modelos com a variável proporção de mulheres na gestão, reforçando a relação encontrada nos modelos principais. A variável proporção de mulheres na gestão é 5, ativa 5% aos modelos com remuneração total e salário base, com efeito positivo em ambos. Os resultados das variáveis de controle, quanto maior o tamanho das firmas, maior o nível de remuneração total médio e salário base dos executivos. Com relação à variável MGS, a proporção conselheiros independentes é significativa, 5% com efeito negativo na regressão, com compensação por bônus. Quanto ao desempenho, quanto maior a relação entre o resultado operacional e o ativo total, maior seria a compensação total do salário base. Por outro lado, menor seria a compensação por bônus pago aos executivos. Os resultados dos modelos de regressão indicam que a diversidade de gênero no conselho de administração e na diretoria não tem impacto na política de remuneração dos executivos. Quanto maior a proporção de mulheres no conselho, maior seria a remuneração totalmente o salário base. A participação feminina na diretoria aumenta a remuneração total dos executivos, rejeitando a hipótese 1. A respeito da remuneração por bônus, ações e opções, não foi possível identificar uma relação significativa com relação à proporção de mulheres no conselho de diretoria. Os modelos de regressão complementares consideram a diversidade de gênero na gestão de forma geral, a proporção de mulheres no conselho de administração e diretoria. Os resultados desse modelo confirmam a ideia de que a participação feminina na gestão aumentaria os níveis de compensação. Quanto maior a participação de mulheres na gestão, maior seria a remuneração total e o salário base dos executivos. Considerando a variável MGS de diversidade de gênero, parece não impactar na remuneração por bônus, ações e opções. O número de conselheiros e o desempenho do mercado tendem a reduzir os níveis de compensação, enquanto o tamanho do desempenho contábil aumentaria a remuneração total média e salário base. O endividamento aumentaria a remuneração total, mas reduziria a compensação por bônus.
E a gente destaca a relevância de investigar a diversidade de gênero na gestão de forma segregada na política de compensação, considerando os tipos de remuneração dos executivos e as nossas referências. Obrigada. O áudio ficou um pouquinho baixo, tá, pessoal? Um Porque eu pouquinho baixo, mas deu para ouvir aqui. Me desculpa, quem é que desse artigo? Eu e o professor Wagner. A Mariane e o professor Wagner. Pois muito bem. Isso. Eu gosto desse artigo porque ele reforça que a presença de mulheres na governança é bom para os resultados. Aqui no caso específico de vocês, aumenta a compensação e a remuneração dos executivos de uma maneira geral, embora uma outra ali a relação não tenha sido comprovada. Mas com relação a esse artigo, Mariana e Wagner, eu vou chamar a atenção pelo seguinte ponto: a expressão diversidade de gênero. Tá? Eu participei, nas minhas últimas participações no Encontro Brasileiro de Finanças, vendo os autores apresentarem esses artigos também, diversidade de gênero, governança, né, e tudo mais. O que acontece? Esse artigo também utiliza a base Refinitiv. Aí o que acontece? Essa base e outras não têm diversidade de gênero, só fala de homens e mulheres. Então, a minha recomendação para vocês é substitua o termo diversidade de gênero e vá direto à presença de mulheres. Você fala isso nos resultados, eu colocaria no título e o tempo todo no texto, porque não há diversidade. Porque essas bases de dados, elas não mudaram. Nós só vamos ter mudanças daqui a 15 anos, se ter uma possibilidade de haver, de fato, uma diversidade de gênero. O que a gente tem é o que sempre teve, homens e mulheres, e isso em termos de manifestação biológica de sexo, né? Porque nem todo mundo está revelando qual é o gênero que está assumindo. A gente está tendo a construção de gênero, né? Hoje, que é o Doing Gender, né? Segundo Judith Butler. Então, nós ainda não temos essa diversidade de gênero nos conselhos, na prática ainda não tem, e as bases de dados refletem essa não diversidade de gênero. Então, a minha sugestão para vocês é substituam essa expressão, tá? De uma maneira geral, os artigos, inclusive internacionais, usam essa expressão, mas quando você vai ver homem e mulher. Então, ou seja, é a mesma figura de trocentos anos atrás, tá ok? Os mesmos comentários também que eu fiz para o primeiro artigo valem para este daqui. Vocês têm um problema de pesquisa que começa com como, tá? Então, vá direto ao ponto, né? Ou seja, a presença de mulheres na diretoria e conselho de administração impacta a política de compensação dos executivos de firmas brasileiras? Entendeu? Vai direto ao ponto, porque, de novo, a pesquisa Quant, ela não dá conta de responder pesquisa com como. Outra coisa que eu recomendo para vocês aqui, esse estudo aqui que fala que as pesquisas empíricas sobre diversidade de gênero no contexto corporativo são inconclusivas. Então, mas é por isso, porque utiliza-se diversas bases de dados, as bases lá fora, as bases daqui, cada um com as suas idiosincrasias, e aí cada um mostra um resultado. Mas eu entendo que, na realidade, não é que são inconclusivos, na realidade, eles complementam, porque o que muda são as proxies utilizadas. Esse estudo aqui também, vocês são da mesma universidade? Não, né? São? É Sim, mesmo? estamos. Eu acho que é um estilo de escrever. Eu, particularmente, eu gosto na pesquisa Quant de ter seções das variáveis estudadas. Tá? Então, aqui tem a presença de mulheres, tem a remuneração, então eu colocaria seções distintas, deixando essas discussões robustas, para então colocar as hipóteses, tá ok? Porque ficou tudo muito junto aqui.
Deixa eu ver o que mais. Ah, de novo, também falta um capítulo de discussão dos resultados, tá? A análise também me parece que está bem robusta, Mariane. Mas eu senti falta de um capítulo de discussão dos resultados, que é o que vocês, de novo, acabam fazendo rapidamente na conclusão, mas só que a conclusão ela não dá conta de discutir os resultados, discutir as contribuições teóricas e práticas, as limitações do estudo e as sugestões dos estudos futuros. Entendeu? Já é muita coisa para colocar nas considerações finais, tem artigo que nem coloca, já considera a discussão e implicações, e aí já faz um capítulo só, mas aí vocês escolhem. Mas eu recomendo que se tenha essa discussão dos resultados, porque você fala ao longo do seu, fala na introdução que as pesquisas são escassas. Na verdade, as pesquisas não são exatamente escassas. Lá fora tem várias pesquisas de diversidade de gênero e governança corporativa. O que você tem que apontar na introdução, o que eu recomendo é o que esses estudos fizeram, escreva mesmo, com todas usando a tinta mesmo, e qual está sendo o diferencial do seu estudo. Porque nós não podemos esquecer que a gente discute as contribuições teóricas do estudo a partir das lacunas, da justificativa apontadas na introdução. Né? Então, a gente justifica a pesquisa e, quando a gente discute as contribuições, a gente fala, olha, esse estudo foi feito por conta disso, logo ele contribui assim, 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 assado, ok? Por quê? Mesmo não havendo essa diversidade de gênero, é mais um estudo que reforça que a presença de mulher ela é benéfica para a governança corporativa como um todo, neste caso aqui, para a remuneração. E essa discussão ela tem que ser muito robusta, muito parruda, porque vocês estão vendo aí, lembre-se do comentário daquele guri aí recentemente, Deus me livre de mulher CEO. Então, essa é a nossa realidade, tá? Wagner, me perdoe, mas essa é a nossa realidade. Então, quando os estudos apontam que a presença da mulher no board, na governança, ela é benéfica, isso tem que ser reforçado, essas implicações têm que ser discutidas. Tá ok? Então, eu recomendo que você reforce essas contribuições do seu estudo. Tá ok? Faz sentido o que eu falei? Wagner? Sim, sim, com certeza. Faz sentido. Eu Ah, agradeço as considerações. Certamente a gente vai discutir, né, Mari? E vamos adequar da melhor forma possível. Muito obrigado pelas suas considerações. tá ótimo. Clarice, fiquei no tempo? Legal. Então, vamos partir para o terceiro estudo. Esses dois estudos, gente, foram quantitativos. Os outros dois, eles passam por uma bibliometria, tá ok? Eles, né, dizem respeito a uma bibliometria, cada um à sua maneira. Agora, eu E, acho em comum, os outros dois vão discutir ativismo acionário. Achei tão interessante. agora é o estudo da Karine, professora, Ok. que ela vai projetar. Aí, Karine, se você preferir, eu vou cronometrar e eu posso levantar minha mão e fazer plum, para quando você saber que está faltando tipo 1 minuto, ou entendeu? Será que tu escuta? Eu acho que aqui não faz o plum faz no meeting, né? Vocês estão vendo? Sim. Ok. Boa tarde, pessoal. Eu sou doutoranda aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Esse artigo ele foi idealizado para identificar qual que realmente seria o afunilamento do tema da tese. Ele foi desenvolvido por mim, com a orientação da Patrícia Bortolom e do professor Donizete Reina, que é o coordenador aqui do programa. Opa, eu estou lá no final, ó.
estava revisando ele aqui. Então, uma introdução básica é o que é o ativismo. O ativismo ele é uma manifestação por parte dos investidores quando discordam de alguma coisa. Então, eles se juntam para tentar, de alguma forma, alterar uma decisão na empresa. No Brasil, chamou a atenção em 2023, quando a CVM chamou esse movimento ativista de abuso de minoria. Então, deu uma vontade assim de pesquisar o que é, como é, por que é, né? Então, essa revisão foi o primeiro artigo para a tese que está em desenvolvimento, que tem como questão de pesquisa qual é o impacto do ativismo acionário sobre as práticas de governança corporativa e o desempenho financeiro das empresas em diferentes mercados. O objetivo geral é analisar como o ativismo acionário influencia a governança corporativa e o desempenho financeiro das empresas, em diferentes contextos, considerando particularidades culturais e regulatórias. A fundamentação teórica tem um capítulo que inicialmente tem um tópico sobre o ativismo, onde demonstra o que é, né, um fenômeno crescente. Ele varia de acordo com o contexto, ou seja, cada país trata trata desse movimento de alguma forma. Em alguns países ele já é até regulamentado. A governança corporativa, como foi foco nos últimos 2 trabalhos, tem um foco em transparência, em alinhamento de interesses. A governança forte implica diretrizes que reduzem riscos e aumenta a confiança dos investidores. Então, o ativismo está diretamente ligado com a governança corporativa. Estudos de Agarwal, Goronov indicam que o ativismo pode fortalecer a governança. Contudo, existem artigos que encontraram o contrário também. Então, é um assunto que não está bem fortalecido, porque dependendo do ambiente, dependendo do período em que é analisado, a gente consegue encontrar na literatura resultados divergentes. A metodologia foi baseada no método PRONOC, da Slim et al., 2017. A base de dados que foi base para essa pesquisa foi a Scopus, a Web of Science, e para não descaracterizar a base brasileira, a gente fez um foco especial usando a base SPEL. Então, nós tivemos artigos aqui, inicialmente o propósito era pegar os últimos 15 anos, mas eu insisti com Donizete na época, que era para uma disciplina que nós, ao fincar nesse período de 15 anos, nós perderíamos os artigos seminais. Então, ele concordou que nós deveríamos deixar tudo, então não teve um período delimitado. Daí a gente conseguiu chegar até em maio de 2024. Usamos o R com o pacote Bibliometrix para análise bibliométrica e também o VOSVIR para gerar os mapas de clusters. As etapas de pesquisa, toda aquela metodologia do PRONOC, que foi a identificação, estudos duplicados, leitura de títulos para fazer a primeira seleção, depois a análise do resumo, depois nós fomos identificando a semelhança, as características dos artigos que foram selecionados. Num panorama global, como estão as pesquisas sobre ativismo no mundo, os Estados Unidos lideram em publicação. Eu trouxe um mapa maior aqui, onde a gente consegue perceber que os Estados Unidos estão com 37 publicações. É pouco, Karine? Sim, é pouco, porque esse resultado aqui é em cima do portfólio bibliográfico. Então, a gente começou lá com 2.000 e poucos artigos. À medida que vai analisando, a gente tem o portfólio bibliográfico, que é o resultado final da metodologia PRONOC, e nesse resultado final, a gente tem 37 dos Estados Unidos, 12 da China, 7 do Reino Unido e no Brasil 3. Então, esses 3 países, inicialmente, eles são os que mais que contribuíram nesse portfólio bibliográfico, e o Brasil está aí com uma contribuição de 3 estudos. Aqui tem a análise dos clusters, que foi selecionado 5 clusters. O primeiro fala da compensação de executivo, todos esses assuntos foram vinculados ao ativismo acionário, compensação de executivos, saídas, família, firmas, estrutura.
Depois nós temos o verde, que é tecnicamente o principal deles, aonde tem a presença do ativismo acionário com um assunto bem robusto, a governança corporativa, as leis, as propostas dos acionistas. Depois nós temos esse 3, que está um pouco mais distante, mas também estão vinculados ao ativismo acionário, que é o disclosure, a relação de investidores, o engajamento dos acionistas e o valuation. O 4, que é o quadro de conselheiros, responsabilidade social e diretoria. Depois nós temos o 5º ali, que fala de fusão, né? Fusão, inclusive, nesse momento está em alta no Brasil. Eu estou até escrevendo um outro artigo sobre essa questão de fusão que está para acontecer num determinado segmento dos fundos de pensão. A luta, né, que fala dos processos aí. O 6º, que é o engajamento e fundos de pensão. Então, assim, esse artigo foi desenvolvido para eu encontrar qual tema, qual que eu me apaixonaria para seguir na minha tese, foi fundos de pensão. Então, aqui, os principais estudos que foram identificados é do Gila e Starks, com 2.376. Esse é um dos caminhos do método, separar pela quantidade de citações. O Del Guercio analisa como os fundos de pensão influenciam as práticas corporativas, promovendo campanhas, né, do justo valor, e os estudos que estão em crescimento, que é do IEMAR e do Flomer. Esses estudos eles têm um potencial e, dado o texto deles em comparação com os clústeres, eles foram dados como, Clarissa já vi a mãozinha, a evolução temática. A gente vê que de 1993 até 2024, eles vêm de investidores e vai para acionistas em engajamento, enfim, tem esse caminho aí que percorreu durante a pesquisa. Lacunas e oportunidades, aqui eu vou basicamente filtrar as sugestões para futuros estudos que exploram o impacto de grandes instituições, analisar como a digitalização transforma a governança corporativa, potencialmente modificando as dinâmicas de conflito principal e agente, e as contribuições na prática foram, esse estudo reforça a necessidade de fortalecer esse engajamento em proteção aos interesses dos acionistas. As contribuições oferecem uma base sólida para estudos futuros, dado a grande base que foi pesquisada. Aqui está a bibliografia e obrigada, pessoal, até aqui. Deu, Clarissa? 8 minutos e 16 segundos. Muito bom. Não, mas está tranquilo. Karine, gente, o Wagner entrou agora. O Wagner, a Karine eu já conheço, tá? Foi minha aluna aqui na FUCAP, orientanda da Patrícia, uma contadora amiga aqui, tá? Então, por isso que eu tenho um pouco mais de intimidade com ela. Karine, realmente fazer um estudo bibliométrico a encontrar lacunas, né, espaço para se fazer pesquisa em doutorado, é um ponto de partida muito bom. Eu recomendo, inclusive, para todo mundo olhar a revisão sistemática de literatura, porque eu costumo dizer que os autores já fizeram o trabalho pesado, né, e apontam caminhos a serem seguidos. O método que você usou aqui, eu nunca usei, eu uso revisão sistemática de literatura e usando só o protocolo Prisma. A revisão sistemática, ela tem pontos em comum com essa bibliometria que você fez aqui, embora seja um estudo diferente. Então, esse protocolo que você está utilizando aqui, esse método Knowledge Development Process Constructive, eu não conheço, tá? Mas conheço bem o VOS-Viewer, o Bibliometry, XUR, para fazer essas análises. E aí, o que acontece? Eu fiquei um pouco na dúvida, porque o artigo começa dizendo que o objetivo qual é o impacto do ativismo acionário sobre as práticas de governança corporativa, tá? E lá nas considerações finais, o objetivo muda, ele passa a ser
sintetizar a evolução do ativismo acionário e da governança corporativa. Então, a pesquisa está com 2 objetivos aqui. E aí eu falei, bom, eu gosto do primeiro objetivo, falar dos impactos. E os impactos, é claro, eles estão nos clusters, né, nos agrupamentos feitos utilizando o VozViewer. E aí, e que para mim é o produto mais bacana aqui desse estudo bibliométrico que você fez. E por conta disso, eu não sei se você pretende levar adiante esse artigo aqui para a publicação. Aliás, na pressa do tempo, esqueci de perguntar a Mariane se o estudo dela é resultado de alguma tese ou mestrado, Mariane. Não, não, a gente trabalhou junto, eu, o professor Wagner, o professor Igor, mas ainda a tese ainda está em trabalho, esse Então artigo foi tá. a par. Ok, de disciplina. Exato. Legal. Então, Karine, no seu caso, eu não sei se você pretende levar adiante, mas se levar adiante, esses clusters, esses agrupamentos, eles precisam ser melhor discutidos, eles são muito genéricos, e eu estou tendo dificuldade de conectá-lo com o primeiro objetivo, quais são os impactos, peraí, governança no ativismo ou ativismo na governança? Agora até me esqueci aqui. O impacto do ativismo na governança, tá? Então, essa discussão aqui desses clusters tem que estar voltado para isso, tá? Na sua revisão aqui, quais impactos do ativismo você encontrou na governança? Então, por exemplo, eu estou... por exemplo, na compensação, na saída, na estrutura. Então, assim, precisa de mais discussão aqui, tá ok? Para deixar isso aqui um pouco mais robusto. E você, ora, está utilizando palavras em inglês e português aqui, você entra num acordo aqui, tá ok? E aí, o que acontece? Inclusive tem um cluster aqui de engajamento, teve um que você falou com clareza, é o shareholder engagement, ou seja, engajamento com o acionista, e no cluster 6 você fala só de engajamento. Aí quando eu leio abaixo, é engajamento com investidores, então isso também tem que ficar um pouco mais claro para diferenciar do outro tipo de engajamento que você fez. E uma outra coisa que me chamou a atenção aqui foi, pelo seu título, você vem falando em contexto internacional. A minha pergunta são pesquisas feitas por estrangeiros e brasileiros referentes ao contexto internacional, certo? Porque você utilizou a base SPEL. Então, eu estou entendendo que você extraiu artigos da base SPEL que discutem o contexto internacional, não o contexto nacional. É isso? Porque senão a base, ou o título está incorreto, ou a base SPEL tem que ficar de fora do seu estudo. Concorda? Então, inicialmente, professora, esse artigo foi escrito num prazo assim e ele terminou com mais de 40 páginas. Então, ele foi reduzido drasticamente para caber no Congresso. Então, eu acredito que ele vai estar cheio de buracos, porque, dado a correria, não deu tempo de fazer os ajustes necessários. Inicialmente, era base internacional. Chegamos num determinado momento que todos os autores brasileiros tinham sido excluídos, seguindo a metodologia do Pronunciar. Aí o professor sugeriu, vá na base SPEL e pega. Só que nisso o título não foi alterado. Daí a gente Então, incluiu a base ok. SPEL e faltou ajustar o título. Então é importante isso daí, tá ok? Porque eu falei, opa, ela só estudou o mercado lá fora. E você também, quando a gente faz algum tipo de bibliometria ou uma revisão sistemática de literatura, a gente tem que justificar bem, tá? Por que fazer? No seu caso, ativismo, eu achei muito interessante. Eu fiz uma busca rápida aqui, não encontrei nenhuma revisão abordando isso, não. Então, de repente, pode se tornar um artigo interessante, tá? Passa por uma revisão, uma bibliometria discutindo o ativismo e governança corporativa, tá? Mas
você disse que escreveu 43 páginas, impossível publicar tal coisa, tá? Então, eu só vou pedir para você ajustar os objetivos, ajustar essas pequenas incoerências e reforçar a discussão dos clusters, tá? Que é ela que vai ajudar você a responder quais são os impactos do ativismo na governança corporativa. Uma outra maneira que você pode fazer aqui, Karine, não sei se o estudo permite, é discutir os antecedentes e consequentes do ativismo, tá? Que aí, nesse caso, um deles seria a governança. Não sei se você conseguiria voltar os seus dados e trabalhar isso, tá? Então, fazer assim pequenos ajustes aqui e para não ficar, para excluir essas inconsistências aqui, tá ok? E aí, quando você fala lacunas aqui identificadas, isso aqui, eu sugiro você transformar isso aqui numa agenda de estudos futuros, tá ok? Que é o que é aquilo que eu falei, eu só faço revisão sistemática de literatura. E na revisão sistemática de literatura, a gente tem dois produtos. Uma taxonomia, que é a interpretação do pesquisador acerca dos estudos que compõem a amostra final, independentemente do protocolo usado, e uma agenda de estudos futuros. Por quê? Quando o pesquisador lê esses estudos, ele está em busca. Opa, é isso aqui que foi feito, logo ainda falta fazer isso. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro aqui no estudo. Ok, Karine? Ok, prof. Muito obrigada pelas considerações. Os demais querem falar alguma coisa? Não? Tranquilo? Tá ótimo, então. Então, vamos partir para o último artigo. Esse é bem específico, porque ele vai falar dos fundos de pensão, um assunto tão controverso aqui no Brasil. Vocês fazem um legalzinho, tá? Quando eu estiver ouvindo o áudio. Fundos de pensão e o ativismo. Agenda de pesquisas futuras. A área finanças, tema governança corporativa, risco e compliance. Este artigo foi desenvolvido na disciplina de Teoria da Contabilidade no mestrado da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com a colega Georgineia Ramos, a professora Letícia Medeiros, a professora Giovana e a professora Fernanda. Contextualização e introdução ao tema, com a intenção de diminuir possíveis problemas de agências, as empresas devem buscar formas de atender às demandas dos diversos stakeholders e, ao mesmo tempo, garantir o alcance de seus objetivos. Os fundos eles têm direitos formais perante a empresa investida. O papel dos acionistas ativistas tem se tornado uma forma legítima de atuação dos investidores institucionais. O ativismo dos acionistas é definido como um engajamento com a administração da empresa, e ele exerce, então, influência sobre seu comportamento, defende mudanças nas políticas adotadas e impacta a sua conduta geral. Com o intuito, então, de adoção de estratégias propostas por ativistas que ajude, então, os acionistas a maximizar a riqueza. O objetivo geral deste trabalho é quais as oportunidades de pesquisa da temática de ativismo nos fundos de pensão. Ainda como justificativa, introdução ao tema, a pesquisa se justifica pela importância dos fundos de pensão como investidores institucionais no desenvolvimento econômico de seus países, suas motivações para o ativismo nas firmas investidas e respectivos impactos em desempenho econômico das empresas, tornando-se então relevante a revisão de literatura. A pesquisa se diferencia por realizar uma análise sobre a ótica do ativismo em entidades fechadas de previdência complementar e as possíveis bases teóricas que estão sendo incorporadas às pesquisas. Acredita-se também que a revisão de literatura ajudará a compreender o nível de interesse acadêmico no ativismo e identificando eventuais lacunas para futuras pesquisas. Os achados podem contribuir com as empresas investidas para utilizarem de mecanismos de governança corporativa para minimizar os possíveis conflitos de agência, somando então a outros estudos.
A metodologia, então, utilizada para a revisão de literatura foi, primeiro, a seleção dos artigos na base de dados da Web of Science, que foi realizada em 19 de junho de 2023. Os artigos foram selecionados estabelecendo alguns parâmetros, a pesquisa nos comandos títulos, resumo e palavras-chave na base de dados, fundo de pensão e ativismo, sem delimitação de idioma, sem limitação temporal, sem delimitação da área de atuação. O resultado, então, foi de 12 artigos, desde 1999 a 2022. Eles estão aqui selecionados e categorizados por relevância. Como resultado das pesquisas, então, criou-se na figura 2 aqui a classificação por tema e teoria dos artigos. O tema central dos artigos, então, foi selecionado impacto do ativismo, desempenho dos fundos, mecanismos de governança, desempenho ESG, desempenho financeiro, investimento socialmente responsável, motivações políticas, e depois trazendo para a teoria. A teoria que foi mencionada nesses artigos, então, foi a teoria da agência, a teoria institucional, teoria stewardship, teoria instrumental, teoria relacionadas ao capital humano e teoria dos stakeholders. Como observado pela análise conceitual, os artigos foram pautados, na sua grande maioria, com base na teoria da agência, em que tem seu pano de fundo, então, um conflito entre agente e principal. Oportunidades para a agenda de pesquisa, trazendo então ao tema central. As oportunidades de pesquisa referente a mecanismos de governança corporativa. Os níveis de ativismo na governança corporativa podem ser exercidos então de diferentes formas, pois os fundos têm desempenhado um papel ativo na governança, embora seja questionado sua eficácia e motivações. Mecanismos internos de governança têm sido considerados importantes para complementar os controles externos. Observar a composição do Conselho Fiscal pode ser considerado um importante mecanismo de controle. Avaliar se o Conselho é composto por conselheiros independentes e qual a influência que ele exerce nas decisões da entidade. Verificar o direito de eleger representantes executivos para a companhia investida e qual o impacto de escolher esses profissionais certificados para o conselho administrativo. Oportunidades de pesquisa, então, referente a teorias. A teoria institucional, que postulam sobre as pressões externas e podem ser vistos como os principais impulsionadores da empresa para determinar ações estratégicas, como a sustentabilidade corporativa e proteção ambiental. A teoria stewardship, que busca compreender o papel dos agentes que se identificam com a companhia e que tem por objetivo o crescimento mútuo. A gestão visa, então, promover o sucesso a longo prazo das empresas de tal forma que os fornecedores finais também prosperem. Tratando-se, então, da teoria relacionada a capital humano, elas enxergam os funcionários como agentes organizacionais de valor significativo para as empresas, como uma fonte de vantagem competitiva. Já a teoria das partes interessadas, onde propõe que a gestão corporativa deve incluir os acionistas e partes interessadas, considerando as preocupações sociais dos participantes do fundo. Conclusão e recomendações. Há um campo fértil para estudar os fundos de pensão e seu ativismo em relação às empresas investidas, o papel dos fundos de pensão em economias emergentes, nos investimentos em empresas de capital aberto, investidores institucional e sua relação com o mercado financeiro de capitais. Pela análise realizada, observou-se que novas teorias, além da teoria da agência, estão sendo incorporadas às discussões sobre o ativismo dos fundos. Teorias como a teoria institucional, teoria stewardship, teoria instrumental, teoria relacionada ao capital humano e teoria dos stakeholders. Os trabalhos reverenciam a importância da governança corporativa e seus mecanismos de controle, e ainda destacam o problema de agência. Outro ponto que merece atenção é a preocupação com o investimento socialmente responsável e questões relacionadas ao ESG. Conclusões e recomendações. Entende-se, então, que esse estudo tenha contribuído para o melhor entendimento do ativismo nos fundos de pensão e a maneira como se comunicam com seus usuários, contribuindo, então, com as empresas interessadas que pretendem ter esses fundos como acionistas. Algumas limitações foram o reduzido volume dos artigos analisados e apenas uma base de dados.
como sugestões futuras são a ampliação do estudo por meio de outros bancos de dados e a revisão sistemática da literatura com foco em fundo de pensão brasileiro. Aqui temos algumas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção e um ótimo congresso a todos. Professora, a senhora Oi, está vendo uma contagem regressiva aqui em cima da tela, 20 minutos? não entendi? A senhora está vendo uma contagem regressiva aqui em cima da tela, 20 minutos? Hã? No canto direito, Não, peraí, onde que tá? canto superior direito, a senhora está vendo? Eu acho que só aparece para mim. Para mim não aparece. 9 minutos. Aí por isso que a gente fica controlando o tempo, Ah, porque entendi. Não, mas é porque eu não estou vendo. Não, tá tranquilo, Clarissa. Tranquilo. Pois muito bem, Vanessa. É Vanessa, né? Acertei? Sim. Sim. Vanessa, esse estudo, ele é um estudo originário do quê? É Disciplina, mestrado ou doutorado? da disciplina do mestrado da teoria da contabilidade, Ah, ok. do Deixa eu te primeiro semestre do mestrado. Tá. Deixa eu te falar, é um trabalho, uma proposta muito similar ao artigo anterior, mas algumas coisas. Agora, eu gostei do tema, né? Ativismo com fundos, tá? Eu acho que é bem interessante. Mas o que me causou surpresa foi sair. Você tem encontrado somente 12 artigos, tá? Porque você saiu de uma amostra utilizando só fundos de 1.636 artigos e reduziu drasticamente para 12. Mas um dos aspectos que me chamou a atenção foi que vocês utilizaram o Web of Science, tá? Eu entendo o valor da Web of Science, mas eu acho que até porque a base ficou muito pequena, tá? Para conseguir, não sei se você quer publicar esse artigo, para conseguir uma boa publicação dele, essa base de dados, ela precisa estar um pouco mais robusta, tá? E aí, o que eu recomendaria é você incluir a base Scopus aqui. Por quê? Nem toda revista que está na base Scopus está no Web of Science, e nem toda revista que está no Web of Science está na base Scopus. É claro que, como regra geral, muitas, ou talvez a maioria, está na Scopus, está na Web of Science, mas o inverso não é verdadeiro. Então, assim, eu recomendo aumentar essa base de dados aqui, porque somente 12 artigos ficou muito pouco. E vocês não demonstraram aqui quais foram os booleanos que vocês utilizaram aqui, o and, o or, entendeu? As palavras-chave utilizadas aqui, isso é importante. Uma outra coisa que é importante para estudo dessa natureza, Vanessa, é mostrar o protocolo que foi seguido. Tá? Aqui não tem, no estudo anterior, a Karine deixou claro o método que ela seguiu, que eu, como eu disse, eu não conheço, por isso eu espero que ela tenha seguido o método corretamente, mas aqui neste estudo não tem nenhum método, tá? Então, eu, com toda franqueza, eu transformaria esse estudo numa revisão sistemática da literatura, tá? Eu recomeçaria. Tem vários protocolos que você pode utilizar. Eu, particularmente, só uso o Prisma, ele é objetivo. Ele já tem uma figura padrão que é aceita para publicação, sem risco de plágio. Para você explicar exatamente qual foram as etapas, seguidas aqui no seu método, tá? E se for o caso, incluir outras bases de dados aqui para você aumentar a quantidade, a amostra final, porque só 12 artigos é muito pouco. O que também pode significar que é um estudo pouco estudado, um tema pouco estudado, tá? Mas eu acho que até para chegar a essa conclusão precisa tá mais que fala, mais, mais, uma base maior de artigos, tá? Eu gosto aqui do seu estudo porque você realmente traz uma leitura dele, traz as oportunidades de agenda de estudos futuros, tá? Então, nesse ponto, está correto. Agora, outra coisa que eu recomendaria você ajustar
é o problema de pesquisa. Porque seja um estudo bibliométrico, seja uma revisão sistemática, o objetivo nunca é encontrar oportunidades de pesquisa, embora um dos produtos seja oportunidades de pesquisa. Você entendeu? Você tem que ter um problema de pesquisa aqui que justifique você fazer essa pesquisa aqui, tá? Mas não quais as oportunidades de pesquisa. É para isso que nós fazemos, tá? Porque nós queremos encontrar oportunidades, lacunas e tudo mais, mas não pode ser esse problema de pesquisa aqui, tá? Um revisor mais chato, assim, como eu, não vai aceitar esse problema, não, tá? Não estou dizendo que você não consiga publicar em alguma revista, tá? Mas eu seria um pouco mais, eu pediria para você ajustar esse problema de pesquisa aqui. Mas, de uma maneira geral, o artigo ele tá bem concatenado. Eu gostei muito das referências utilizadas aqui, embora eu traria mais referências internacionais, tá? Eu sei que os dados, em algum momento, são bons falar aqui do contexto brasileiro, mas eu traria mais referências internacionais aqui, principalmente para o seu referencial. Que mais? Ah, eu acho que é basicamente isso. Sabe o que acontece? Como são somente 12 artigos, os resultados são esses aqui mesmo. Realmente você não tem muito mais a mostrar, tá? Mas eu teria mais cuidado, assim, com o método. Eu acho que está faltando aqui para melhorar o seu artigo, para ele passar em algum desk review, né, de alguma revista boa, de pelo menos 1 a 2, você discutir melhor o método da pesquisa, tá ok? Uhum. Porque 12 artigos eu achei muito pouco, porque, porque uma outra coisa que você pode fazer, Vanessa, é não chamar isso aqui de revisão, chamar isso aqui de um estudo teórico que você fez aqui com base nessa literatura aqui. É uma saída que você tem, tá? Porque do ponto de vista metodológico, sem a indicação de um método, um protocolo e, e uma base maior, é difícil publicar esse tipo de artigo numa boa revista, entendeu? Então, caso você não consiga aumentar essa base, a minha recomendação para você é transforme num estudo teórico, ou caso até coloque proposições aqui, tá ok? Que aí é uma saída que você tem para essa publicação aqui, tá ok? Ok. Mas, gente, e para a gente, né, agora falando dos passos aqui, como vocês podem ver, a gente só discutiu governança, né? Esse é o ponto em comum. Os 4 artigos, eles discutem teorias, mas claramente a teoria principal, que é o fio condutor, é a teoria da agência, né? Como não poderia deixar de ser, né? Uma teoria que, para mim, é uma das melhores que a gente tem na gestão de negócio. Adoro a teoria de agência. A gente todos os dias vê a teoria da agência na prática, aqui no Brasil, no exterior. Então, para mim, é uma das melhores sacadas que nós tivemos na academia. Então, a teoria da agência, embora alguns artigos mencionem outras agências, desculpa, outras teorias, além disso, todos destacam a importância da governança, né? Isso eu não sei se algum de vocês aqui já leu algum artigo nessa direção, mas eu nunca li artigo que diz que a governança é ruim, tá? Que ela não tem benefícios. Eu costumo dizer que a governança ela não é infalível, né? Ela tem suas vantagens e desvantagens. Vocês estão vendo aí o que aconteceu nas Americanas, os gestores encontraram uma brecha para fazer o que fizeram e nem os auditores, nem os acionistas foram capazes de perceber o que estava acontecendo. Quando a casa caiu, aí é um Deus nos acuda, é a confusão que vocês estão acompanhando aí, um estudo de caso em loco, ao vivo e em cores.
Então, os 4 artigos, eles claramente, o pressuposto básico são os benefícios da governança corporativa para a gestão dos negócios, cada um com a sua nuance. Um fala de gênero, o outro fala da estrutura de capital. São 2 estudos quantitativos, né, que testam hipóteses, e 2 estudos que ajudam nós, pesquisadores, a encontrar oportunidade para se fazer pesquisas, né? Que essa que é a divergência principal entre os artigos. Agora, eu pergunto aqui, a Karine e a Camila realmente estão estudando a governança como tese, né? A Camila já concluiu a tese dela, a Karine está levando. E você, Vanessa, Vanessa e Mariane? A Mariane? Mariane. Não, peraí. Karine. Não. A Karine. A Mariane. Vocês estão levando a governança. Vão levá-la mais adiante ou vai ser só resultado mesmo de um trabalho de disciplina? O meu trabalho do mestrado, eu vou falar sobre benefícios a empregados. Benefício Benefícios a empregados, mas eu vou relacionar também com a governança corporativa. é um estudo quantitativo? É quantitativo. Ah, ok. E você, Mariane, vai ficar só nesse artigo? Não, não, com certeza vamos continuar. Vou continuar trabalhando junto com o professor Wagner e o professor Igor. Eu pretendo juntar, aliar, eu tenho ambas graduações de administração e engenharia civil, então eu vou tentar relacionar aí um pouco da engenharia civil no âmbito da gestão voltada para governança. Deixe-me falar uma coisa para vocês, ou não sei se o professor Wagner aí vai concordar comigo. Como eu falei mais cedo, as bases de dados são as mesmas, tá? O que muda nos estudos são as proxies. E essas bases, elas não mudam, né? Elas estão aí mostrando o de sempre. Então, eu falo isso sempre, todos os congressos que eu vou. A pesquisa que falta fazer, porque tem uma pesquisa quant que falta fazer em governança, Wagner, que é comparar as empresas de capital aberto com as empresas de capital fechado. Só que nós não conseguimos acessar os dados das empresas de capital fechado, por razões óbvias. Ok? Por exemplo, aqui no Espírito Santo temos o Grupo Águia Branca, um grupo familiar enorme. Tem governança, tem tudo, mas ninguém conhece as informações. Então, essa é a pesquisa que falta fazer no mundo. Ok? Obrigada, Clarissa. Então, mas a gente não tem como acessar esses dados, a não ser que a gente crie um questionário com dados primários e consiga acessar aí, por meio de relacionamentos, os membros do conselho. Do contrário, a pesquisa que precisa ser feita é a pesquisa qualitativa. Entendeu? Porque a gente tem que encontrar dados diferentes, porque a pesquisa qualitativa, ela surpreende o pesquisador. A pesquisa quant, não. Tá? O máximo que ela surpreende é não confirmar hipóteses, porque a gente defende a confirmação de hipóteses, né? Quando não confirma, fala, não confirmou, mas não deixa de ser um belo resultado. Mas a pesquisa quali, ela vai trazer dados diferentes. Então, eu acho que o que falta na pesquisa de governança é uma pesquisa qualitativa, ou com análise de documentos, ou com conversas mesmo, tá? Entrevistas. E aí acessar os membros dos conselhos, tentar entender um pouco mais de detalhes do que se passa. Eu sou consultora, eu já participei da revisão da governança do Grupo Votorantim e revisei a governança corporativa do Asilo dos Idosos aqui em Vitória, fui presidente do Conselho Fiscal por 2 anos, e eu posso assegurar a vocês que tem muita coisa que ocorre que não estão nas bases de dados. Então, e eu sei que o pessoal de finanças e contabilidade não gosta muito de pesquisa qualitativa, mas eu vou reforçar que tem pesquisas, revistas muito bem conceituadas que gostam de pesquisa qualitativa na área de contabilidade, principalmente, tá? Então, se vocês puderem, pensem aí, quem for prosseguir com esse tema, viu, Karine? São pesquisas qualitativas, tá? A pesquisa qualitativa tem tanto valor quanto a pesquisa quant, tá? É um mito achar que pesquisa quali, né, não é tão importante quanto a pesquisa quant, isso não existe,
tá? A Camila quer falar disso. Fala, Camila, por Então, gentileza. quando a senhora fala a respeito de usar sempre as mesmas bases, né, as mesmas proxies e tudo mais, dentro da governança corporativa, né, já lá com Carvalhal em 2005, né, Carvalhal e Silva, que né, contratados ali né, em parceria com o IBGC, eles desenvolveram um índice de governança corporativa, né, então é um questionário, já vai parte dessa questão quali, porque aí é abrir documento por documento, né, para montar um índice, mas é um trabalho assim gigantesco. Então eles tinham uma equipe muito grande, tanto que eu cheguei até a mandar um e-mail, conversei com eles e eles falaram assim que acabaram, né, acabou o contrato, eles não conseguiram né, mais seguir com a construção desse índice corporativo. N estudos desenvolvem índices de governança, né? Inclusive, né, eu espero voltar aqui no ano que vem. Eu estou com um projeto, eu mais dois colegas, aprovado na FAPEMIG, que é a construção de um índice por meio de uma programação no R, que a gente puxa esses dados qualitativos dos documentos que estão disponíveis pela CVM, que é exatamente nessa linha que a senhora está falando, da gente tentar trazer né, uma proxy nova. Né? Então, a gente está trabalhando, construindo índices de governança, né, fazendo uma análise fatorial, inclusive, em cima dessas informações. Né? E uma outra questão que a senhora falou, assim, que todo o trabalho fala que a governança corporativa ela é sempre muito bem vista, ninguém fala mal, mas a gente tem tanto estudo que não dá em nada, que a governança corporativa não dá em nada, não resolve nada, e que muitas vezes a governança corporativa até atrapalha. Né? Então, assim, né, até dentro do que eu venho pesquisando, questão de inovação, então a gente tem uma corrente aí que fala que a governança ela limita né, os gestores de inovar, então atrapalharia né, a inovação. Então, assim, é um tema realmente, a gente tem essa questão, é inconclusivo, né? Aí a senhora fala assim, que um complementa o outro. Eu achei muito interessante esse posicionamento, porque realmente, assim, é um embate, né? E quando a gente vai trabalhar também com vários tipos de proxy, então acaba que os resultados também vão ser diferentes, né? Então, assim, é só para dar esse feedback, né? Essa questão da construção de índice que a gente está buscando. Então, eu sigo pesquisando aí, né, meus colegas, para a gente tentar trazer, até mesmo vai ser uma plataforma aberta, né, para todos que queiram utilizar esse índice, né, a gente vai ter um site, uma plataforma que todo pesquisador vai poder ir lá e pegar esses índices também e aplicar em futuros trabalhos na linha quant, né? Eu Mas é gosto um quant disso. que pega do quali ali das informações, era só para contribuir mesmo. Eu agradeço mais aí a Muito bom. Eu tenho participação. um aluno de mestrado, ele fez o índice de aderência das dioceses da Igreja Católica. Ele comparou Brasil, Itália e Espanha. É um índice que já tinha sido criado com 3 dimensões, ele acrescentou uma 4ª dimensão, tá? Então, eu gosto muito de índices para avaliar a aderência, né, das organizações, mas eu ainda acho que conversar com membros do conselho vai gerar muito dado que pode nos ajudar a gerar novos modelos conceituais. Tá? Então, a pesquisa que precisa ser feita. Eu só não faço porque eu estou realmente sem tempo para ela, mas é a pesquisa que precisa fazer. Né? Comparar a empresa fechada com a empresa aberta, mas aí alguém tem que encontrar um meio de acessar essas informações, e entrevistas com os membros do conselho, entendeu? Elaborar um bom problema de pesquisa e ir atrás deles, tá? Porque aí sim eu acho que não, vai ter uma pesquisa diferente, tá ok? Bom, pois muito bem, meninas e Wagner. Eu adorei estar aqui nessa sessão, espero ter contribuído com vocês. Quando o Thales me pediu para moderar, eu falei, ô Thales, eu vou moderar, mas eu não vou conseguir moderar e não trazer um pouco do meu olhar de editora associada de revista e de revisora de artigos, né? Porque vocês sabem, cada dia o sarrafo aumenta um pouco mais. Tá? Na realidade, é essa vida que a gente tem. Aquilo que fazia antes não dá mais, tem que melhorar. No Enampad, esse ano, lá em Floripa, num painel que eu participei com os professores do INSPER e da USP, eles falaram assim, ó, senhores mestrandos e doutorandos, busquem publicações que sejam pelo menos ABS 3. Tá? Todos conhecem a classificação ABS? Então, eles falaram claramente, tem que buscar no mínimo ABS 3. Ou seja, eles estão dizendo para nós, não publiquem no Brasil, porque aqui no Brasil só 3 revistas são ABS.
a revista de administração da Getúlio Vargas, de administração da USP e a revista de contabilidade e finanças da USP. Então, eles estão dizendo o seguinte: façam pesquisa para serem publicadas no exterior, não no Brasil. Então, como vocês podem ver, o sarrafo só vai subindo. Então, por isso que espero ter ajudado de alguma maneira vocês a melhorarem as pesquisas de vocês em governança, que é um tema que me é muito caro. Eu gosto muito. E qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição de vocês aqui na FUCAP. O meu contato é fácil de achar no site. Boa sorte a todos. Nossa, desculpa. Boa sorte a todos vocês. Professor Wagner, prazer em conhecer. Muito Obrigada, obrigado, pessoal. muito Até obrigado. mais. Prazer em conhecê-la também. Obrigado pelas considerações, obrigado a todos. Boa noite. Até a Boa próxima. noite. Até Boa noite. mais. Até a próxima, Tchau, gente. obrigada. Tchauzinho.